Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento mais importante do cristianismo. É o fundamento da esperança cristã na vida eterna e na vitória sobre o pecado e a morte. Seu corpo foi retirado da cruz antes do início do sábado judaico, conforme era costume. José de Arimateia, um homem rico, membro do Sinédrio, o conselho judaico, e seguidor secreto de Jesus, pediu a Pilatos autorização para sepultar o corpo. Este pedido foi concedido, e José, junto com Nicodemos, outro membro do Sinédrio que também seguia Jesus, envolveu o corpo em lençóis de linho limpo e aplicou especiarias, como era o costume funerário da época. O corpo de Cristo foi colocado em um túmulo novo, escavado na rocha, pertencente a José de Arimateia. Este túmulo ficava em um jardim próximo ao local da crucificação, facilitando o sepultamento antes do início do sábado ao pôr do sol. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada do túmulo, e guardas romanos foram colocados a pedido dos líderes religiosos judeus para evitar que o corpo fosse removido pelos discípulos. Na madrugada do domingo, ao raiar do dia, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para completar os preparativos do corpo com mais especiarias. Ao chegarem, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo do Senhor apareceu a elas, dizendo: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito." Maria Madalena correu para avisar Pedro e João, que também foram ao túmulo e confirmaram que ele estava vazio. Após isso, Jesus apareceu pessoalmente a Maria Madalena no jardim, chamando-a pelo nome e consolando-a. Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias na terra antes de ascender aos céus, conforme relatado nos Evangelhos e no livro de Atos. Durante esse período, ele realizou várias aparições e ensinou seus discípulos, preparando-os para a missão de espalhar o Evangelho. A aparição de Jesus ressuscitado a Maria Madalena é um dos eventos mais significativos da narrativa bíblica sobre a Páscoa. Essa aparição, registrada no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 18, carrega em si um profundo significado teológico e histórico. A descoberta do túmulo vazio gerou uma mistura de tristeza e confusão em Maria Madalena. Ela não compreendia o que havia acontecido com o corpo de Jesus. No jardim perto do túmulo, Jesus apareceu a Maria Madalena, que inicialmente pensou que ele fosse o jardineiro. Ele a chamou pelo nome, e ela reconheceu sua voz. Após Maria Madalena reconhecer a voz de Cristo, uma série de eventos significativos se desenrolaram, marcando o início de uma nova era para os discípulos e para a igreja. Ao reconhecer a voz de Jesus, Maria Madalena experimentou uma alegria imensa e profunda. A tristeza e a angústia que sentia anteriormente se transformaram em júbilo. Impulsionada pela emoção, Maria Madalena tentou abraçar Jesus. Esse gesto demonstrava o seu amor e a sua necessidade de contato físico com o Mestre ressuscitado. Jesus, em vez de permitir que Maria Madalena o abraçasse, a instruiu a ir anunciar aos discípulos que ele havia ressuscitado. Essa era sua nova missão, ser a primeira testemunha da ressurreição. Inicialmente, os discípulos não acreditaram no testemunho de Maria Madalena, considerando-o como um delírio. A aparição de Jesus ressuscitado às mulheres que haviam ido ao túmulo para ungir o corpo de Jesus é um momento crucial na narrativa da Páscoa. Esse encontro não apenas confirma a ressurreição de Jesus, mas também inicia a missão da igreja. Após encontrar o túmulo vazio, as mulheres estavam aterrorizadas e confusas. Elas não sabiam o que fazer e estavam prestes a voltar para contar aos discípulos o que haviam visto. De repente, Jesus apareceu a elas. Sua presença as deixou aterrorizadas, mas ele as acalmou e as cumprimentou. Jesus deu às mulheres uma importante missão: ir anunciar aos discípulos que ele havia ressuscitado e que as encontrariam na Galileia. Jesus apareceu a 2 discípulos que estavam viajando para a vila de Emaús. Eles não o reconheceram até que ele partiu o pão durante a refeição. Embora os detalhes não sejam fornecidos, Jesus apareceu individualmente a Pedro. Naquela noite, Jesus apareceu aos discípulos em um cômodo fechado, mostrando suas mãos e seu lado para comprovar que estava vivo. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, dessa vez com Tomé presente. Ele convidou Tomé a tocar suas feridas, levando-o a declarar: "Senhor meu e Deus meu."
A aparição de Jesus no Mar da Galileia ocorre após sua ressurreição e é um momento de restauração e ensino para os discípulos, especialmente para Pedro. O contexto dessa passagem é importante, pois marca um encontro cheio de significado, revelando tanto a misericórdia de Jesus quanto a missão futura de seus seguidores. Vamos detalhar os principais pontos. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam em uma situação de incerteza. Eles haviam voltado para Galileia, como Jesus os havia instruído antes de sua morte. Em uma noite sem sucesso, pescando no Mar da Galileia, os discípulos não conseguiram pegar nada. No entanto, ao amanhecer, Jesus apareceu na praia, embora não o reconhecessem de imediato. Ele lhes disse para lançar a rede do outro lado do barco. Quando obedeceram, a rede se encheu de tantos peixes que não conseguiam puxá-la para dentro do barco. Este milagre trouxe à mente aos discípulos o milagre anterior, quando Jesus os havia chamado para segui-lo, realizando um feito semelhante. A refeição compartilhada. Após a pesca milagrosa, João, o discípulo amado, foi o primeiro a reconhecer Jesus, dizendo a Pedro: "É o Senhor." Pedro, ao ouvir isso, se lançou ao mar para nadar até Jesus. Quando chegaram à praia, encontraram uma fogueira com peixe e pão preparados por Jesus. Ele convidou os discípulos para comer, compartilhando uma refeição simples, mas profunda em seu significado. Jesus, ao preparar essa refeição, estava demonstrando cuidado e proximidade com os discípulos, como um bom pastor. Após a refeição, Jesus se voltou para Pedro. Ele lhe perguntou 3 vezes se ele o amava. Pedro, por sua vez, respondeu afirmativamente a cada uma das perguntas, embora estivesse angustiado pela repetição. Em cada resposta, Jesus disse a Pedro para apacentar as minhas ovelhas. Essa sequência de perguntas e respostas tinha um grande significado simbólico, especialmente porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes antes da crucificação. Agora, Jesus o restaurava plenamente, confiando-lhe o cuidado do seu rebanho, a liderança da igreja. A restauração de Pedro demonstrava a graça de Jesus, que não só perdoava, mas também comissionava Pedro para uma grande missão. Por fim, Jesus falou a Pedro sobre o tipo de morte que ele enfrentaria, indicando que ele seria martirizado. Este era um sinal de que, embora Pedro fosse restaurado e comissionado, sua jornada de fé seria também uma de grande sacrifício e compromisso com Cristo. Jesus, ao final, o convida: "Segue-me", reafirmando o chamado de Pedro para seguir a Jesus até o fim. Essa aparição de Jesus no Mar da Galileia é, portanto, um momento de restauração, ensino e comissionamento. Ela não só confirma a identidade de Jesus como Senhor ressuscitado, mas também reafirma a missão de seus discípulos, particularmente de Pedro, que é chamado a cuidar e pastorear a igreja. O episódio ensina sobre o perdão, a liderança servidora e o propósito divino para a vida dos seguidores de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, relata um evento extraordinário: a aparição de Jesus ressuscitado a mais de 500 irmãos de uma só vez. Essa afirmação é fundamental para a fé cristã, pois reforça a historicidade da ressurreição e a solidez do testemunho apostólico. Jesus apareceu especificamente a Tiago, seu meio-irmão, que se tornou uma figura importante na igreja primitiva. Durante esse período, Jesus continuou ensinando sobre o reino de Deus, preparando seus discípulos para sua missão global. Jesus deu a grande comissão, instruindo os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que ele havia ordenado. Ele ordenou aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo. Essa promessa sinaliza uma nova era, uma nova fase na relação entre Deus e a humanidade. No Monte das Oliveiras, próximo a Betânia, Jesus abençoou os discípulos e foi elevado ao céu, enquanto uma nuvem o ocultava da vista deles. 2 anjos apareceram e disseram que ele voltaria da mesma maneira como havia subido. E, tendo-os levado para fora, até Betânia, levantou as mãos e os abençoou. E, abençoando-os, separou-se deles e foi elevado ao céu. E eles, tendo-o adorado, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Atos 1, versículos 9 a 12. A ressurreição de Cristo é o coração da fé cristã, a prova de que a morte foi vencida e a esperança foi restaurada. Ela nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, há um novo amanhecer, uma nova vida. Porque Jesus vive,
podemos enfrentar o amanhã com confiança, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. A ressurreição nos ensina que, através de Cristo, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança, sabendo que a vitória já foi conquistada. Que esta verdade transformadora inspire sua vida e te dê força para viver com propósito e esperança. A amar como Jesus amou. A compaixão, o perdão e o serviço ao próximo são frutos da ressurreição. A compartilhar a boa nova. A história da ressurreição precisa ser contada a todos, para que outros possam experimentar a mesma esperança. A viver uma vida com propósito. A ressurreição nos dá um sentido para a vida, um motivo para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. A ressurreição de Jesus é a maior manifestação do amor de Deus. Ao celebrarmos esse evento, renovemos a nossa fé e compromisso de seguir a Cristo. Que a esperança da ressurreição ilumine nossos caminhos e nos guie para uma vida eterna ao lado de Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus, trará de volta com ele os que morreram. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.